Eu sou o Patrick da Igreja do Alcântara. A música que eu vou cantar agora fala de um Deus que é tão maravilhoso. Às vezes acontece, não vamos negar que a gente vem aqui para a igreja porque estamos necessitados de alguma coisa. Às vezes a gente está bem, não estamos com nenhum problema, e esquecemos de Deus. E quando estamos passando por momentos de dificuldade, de aperto, aí sim a gente busca Ele. Mas Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão maravilhoso, que dependente de como você estiver, dependente da sua vida, da sua situação, Ele vem e te abençoa. Ele é um Deus que fez todo o universo. Deus, se a gente for comparar, entendeu, a imensidão e a grandeza do universo, a gente consegue entender um pouco como esse nosso Deus é poderoso, como esse nosso Deus é grande. Vamos aprender um pouquinho mais desse Deus. Vamos confiar nele. Porque independente se a gente passa por dificuldades, se a gente passa por provação, Deus não nos dá provação querendo querendo provar a nossa fé. Ele conhece o coração, Ele conhece cada um de nós. Ele simplesmente nos prova, entendeu? E nos faz passar por dificuldade para que nós possamos crescer e cada dia ficar mais perto dEle. Creia nesse Deus do impossível, que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filho restaurar a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Oh, 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 oh.
bons soldados que somos em Cristo Jesus, estamos preparados para a guerra, né? Assim como para enfrentar as adversidades que o mundo, de repente, nos impõe nesse mundo que vivemos. Neste momento nós iremos abrir a palavra de Deus através do nosso irmão Ivaldo. Que Deus o inspire e que Ele possa transmitir aquilo que nós acreditamos que está contido aqui na Bíblia. Que nós possamos compartilhar desse momento importante que é a palavra de Deus. Os irmãos podem estar se perguntando, porque de repente se nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus com os irmãos, por que não estávamos sentados ali? Não foi de propósito não, irmãos. Mas antes da gente começar a fazer outros comentários, e em algumas situações a igreja não precisa saber o que está acontecendo, não é? Vocês nem imaginam, por trás dos bastidores, já tivemos uma lição dessa. O que ocorre por trás dos bastidores. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Eu gostaria de chamar o irmão Edivaldo aqui. O irmão Edivaldo tem algo muito importante. Pode ficar tranquilos que vocês vão almoçar cedo hoje. Pode ficar tranquilos. O irmão Edivaldo tem uma informação mais muito importante para a nossa igreja. E ele vai falar agora. Nós recebemos uma ligação do pastor Isair Costa. O pastor Isair é o secretário da Associação Rio de Janeiro Sul. E ele solicitou que comunicássemos à igreja que toda a associação está empenhada em providenciar o pastor para a igreja de Madureira. Nós sabemos o pastor William está trabalhando no CAJ e a igreja ficou por um tempo sem pastor, né? Mas ele diz que nós já temos o nosso pastor, que desde o primeiro momento ele se empenharam de coração para que isso ocorresse, e o pastor que virá para a nossa igreja é um pastor experiente. Ele hoje virá aqui às 18 horas, pastor Isair com o novo pastor, e vai fazer uma reunião com todos os anciãos do distrito, momento em que será apresentado o novo pastor. Eu não fui autorizado para transmitir o nome dele, mas ele também não nos impediu de fazê-lo. Disse que nós tratássemos com a igreja, e eu acho por bem, uma vez que a igreja não estará aqui, apresentar o nome do pastor. O pastor Lázaro. Pastor Lázaro é um homem, é o único doutor em teologia. Caramba, pastor Calixto, eu falei Lázaro, não foi? Falei Lázaro, não foi? Não, pastor Calixto é o único pastor doutor em teologia. Tem diversos livros escritos, um homem de grande experiência, certo? E, por certo, a igreja há de ser abençoada. Então, hoje, às 18 horas, com todos os anciãos da igreja, o pastor Isair e o pastor Calixto estarão aqui. Ok? Obrigado. Amém, irmãos? Vocês não estão mais como ovelhas desgarradas que não tem pastor, tá vendo? O pastor já está aí às portas. Com certeza vai ser uma bênção para esta igreja. Vamos orar. Vocês querem saber o que está acontecendo? Mas antes eu tenho várias pessoas que nos visitam, vários amigos. Mais uma vez é bom ressaltar a presença dessas pessoas, mas eu tenho um amigo especial hoje aqui. Eu conhecia por acaso, sabia disso? Vou pegar uma informação e
Nós temos aqui conosco hoje o irmão, pode falar assim, irmão Amaro. Ele é angolano, de Angola, claro. Ele é do NASP, amigo da Thaís, né, colega de classe, é isso? Ela é do NASP, provavelmente conhecido do Rafael também, não é? Dos Rafaéis. Gostaria que o nosso, ele estudar lá no NASP, gostaria que ele se levantasse para que a igreja pudesse dar um aceno. E nesse aceno nós estamos acenando por todos os que estão brilhantando com a sua presença hoje. Muito obrigado. Seja bem-vindo nesta igreja. Irmãos, a nossa escala de pregadores ela é feita com bastante antecedência. Mas janeiro, a gente tem, como a Adriana fala, que é um mês atípico, a gente recebe vários visitantes, inclusive pastores, já teve aqui, num desses sábados, um pastor, e nós temos uma família bonita aqui, da família da Elma, até agraciada com o bolo. Eu vou repartir esse bolo, viu, irmã? E está sendo assim gratificante a presença deles aqui e tudo que está acontecendo hoje. O irmão dela está passando férias em sua casa. O irmão dela é pastor adventista no interior de São Paulo. Qual é a cidade lá? Não se lembra. Ele é pastor adventista do interior lá de São Paulo. Então ele foi feito contato e ele estaria conosco aqui. Irmãos, ele saiu para vir para cá. Não sabemos, alguns contatos foram feitos, né? O seu filho fez, as informações estão truncadas, talvez o pneu do seu automóvel tenha furado, mas a realidade é que não conseguimos contato com ele. O que nós temos que fazer? Orar. Vamos orar, não sabemos o que vai ter acontecido com o pastor, não é? Vamos orar por ele. Quem sabe ele chega para o amém, não é? Oi. Aí, ó. Salvou a pátria. Mas, irmão, a gente já tinha preparado. Parece que chegou? Então eu vou conversar só mais 2 minutinhos com vocês e, não é? E aí será o pastor Jusemir. É isso, Jusemir. Então, amém. Irmãos, Deus é bondoso demais. Eu só ressalto de tudo que está acontecendo hoje aqui, as orações pelo Rafael, pode vir, pastor, pode sentar ali, ó. Fica tranquilo ali, toma uma água, a água já está ali preparada para o pastor. Eu vou só terminar aqui mais um minutinho de comentário. Ainda dizem que a igreja não tem amor. Já ouviram isso? Falar que a igreja adventista não tem amor? Eu já ouvi muito isso, inclusive dos meus irmãos. E a gente vê como a igreja tem amor no momento que precisa de oração, de ajuda, de fortalecimento. Oração pelo Paulão, pelo Eduardo, pela Jéssica, Ismenha. Essa igreja tem muito amor, sim, e você faz parte dela. Tá bom? Essa igreja está sempre de braços abertos. Cadê o pastor? Isso. Vai, já vi. Eu vou até tirar então aqui a minha Bíblia, a meditação que nós iremos fazer. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Vamos ficar em espírito de oração nesse momento? Vamos fazer mais uma oração, não custa nada, assentados como estamos, vamos orar a Deus mais uma vez, lembrar mais uma vez da Carol, né? Desse convívio gostoso que estamos aqui. Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, Tu és o Deus do impossível, como foi acabado do irmão Patrick cantar nessa bela canção. Te agradecemos porque Tu não nos abandona em nenhum momento. Tu diriges a Tua igreja, Tu olha para elas com carinho todo especial. E aqui está o Teu povo reunido, sedento de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua mensagem. Que nesta hora, Senhor, Tu abençoes mais uma vez o pastor Jusemir, que irá transmitir a Tua palavra. E lembramos mais uma vez, Senhor, da Carolina, da Caroline, da Carol, filha dos nossos irmãos queridos.
esteja ali com ela, onde quer que ela esteja agora neste momento, quer seja no caminho, quer seja já no hospital. Realize esse milagre por nós, Senhor. Mas faça a Tua vontade e não a nossa. Nós possamos confiar em Ti a cada dia, a cada momento. Essas bênçãos te rogamos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acho que eu vou buscar o pastor lá, tá, gente? Nós não tínhamos apresentado, o pastor irá se apresentar ele mesmo, mas nós queremos dar as boas-vindas, tá? Está de férias, terminando as férias e nós já colocamos na missão. Mas nós queremos que o pastor leve o abraço da igreja de Madureira, a igreja lá que o pastor realmente está fazendo o trabalho, e que Deus o abençoe nesse ministério. Tá? Quiser tomar um pouco de água, temos aqui, fique à vontade. Eu me sinto à vontade aqui na igreja de Madureira, porque quando comecei a namorar minha esposa, ela morava na rua Padre Manso aqui. Então era bem perto e algumas vezes visitamos a igreja aqui quando ainda éramos namorados. Ainda estamos namorando, mas agora já temos assim alguma familiaridade maior. Ela está ali, eu vou pedir que fique em pé, a Renata. Ao lado está a Risa, pode ficar em pé também, que é a nossa filha caçula. E a Elma e o Patrick já foram apresentados. Eu fiquei imaginando, chegando aqui, como estava o coração da Elma. Porque ela foi a pessoa que intermediou a minha vinda aqui hoje. E ela me disse assim, olha, falei com o ancião, ele disse que já tinha alguém para pregar, mas ele disse que iria dar um jeitinho para você estar lá. E aí de manhã ela me ligou dizendo, olha, não vai se atrasar, porque eu não vou saber o que dizer para a igreja. E a Elma é uma pessoa que não mente, né? E aí eu fiquei imaginando como estava o coração da Elma. Mas, irmãos, por motivos de forças maiores, eu tive que passar rapidamente em um local para fazer uma troca de pneu. E isto me impossibilitou estar aqui um pouco mais cedo. Realmente não foi muito fácil encontrar a igreja numa cidade em que está em plena expansão, em plena evolução, como Madureira e outras capitais, outras cidades grandes que temos por aí. Você vai numa cidade e você volta 2 anos depois, já não é mais a mesma coisa. Mas graças a Deus, eu acredito que o anjo me trouxe aqui, porque servi a Madureira 15 anos. 15 anos. Foi a última vez que preguei aqui, faz mais ou menos uns
14 anos. Foi um dos primeiros sermões que fiz logo que me formei. Então, já quase 15 anos sem vir a Madureira e encontrar a igreja assim, do nada, sem o GPS também, que eu estou sem o GPS. Então, acredito que realmente um anjo me trouxe aqui. Irmãos, eu quero convidá-los para vocês fecharem os olhos. Vamos falar com Deus. E logo após, então, nós vamos abrir a palavra de Deus. Pai bondoso que estás nos céus, estar em tua casa de oração e adoração nesta manhã é realmente um privilégio. Sentimos aqui uma atmosfera santa, porque onde o Senhor está, o ambiente se torna mais agradável. O Senhor traz o frescor da tua santa e bendita paz. O Senhor traz o refrigério do Espírito Santo em nosso meio. Pai querido, nós queremos aqui abrir a tua palavra. E para isto pedimos a permissão divina, porque este livro pertence ao Senhor. Ele é teu. E queremos nesta manhã ouvir aqui a tua voz. Humildemente suplicamos a ti que nos use como instrumentos vivos em tuas mãos. Nos conceda a paz também ao coração, nos conceda o perdão de nossos pecados. E te agradecemos pelo privilégio de estarmos a teu serviço. Pedimos que a tua orientação, que a sabedoria do céu venha sobre nós e que falemos aquilo que o Senhor deseja que a tua igreja ouça nesta manhã. Pai querido, eu oro também pela liderança desta igreja. Que o Senhor venha abençoar o pastor, os líderes, especialmente os anciões, diáconos, diaconisas, departamentos. Que esta igreja verdadeiramente seja, neste lugar, um referencial de salvação. Que ela seja um oásis neste deserto, nesse suposto deserto em que vivemos. Pai Santo que está no céu, é possível que nesta manhã eu esteja aqui orando. Quem sabe há aqui um coração aflito por um problema que talvez esta pessoa julgue insolúvel. Talvez, Senhor, quem sabe estou orando aqui e há uma mãe aqui preocupada com a vida espiritual de seu filho, preocupada, quem sabe, com a vida espiritual de seu esposo. Talvez nesta manhã eu esteja falando aqui, Senhor, para um casal que o matrimônio já está à beira de uma separação. Talvez já não há mais recursos, não tem mais jeito, a coisa se complicou de tal maneira que somente o Senhor pode operar um milagre. Então oramos para que o Senhor, pelo teu infinito poder e misericórdia, operes o milagre. É possível que nesta manhã eu esteja falando aqui alguém que está com um ente querido no leito de hospital. Já vivenciamos situações assim. O coração fica apertado e sentimentos se afloram. É muito difícil. Queremos confiar, mas às vezes a nossa fé não é suficientemente forte. Então, bom Deus, por favor, visite esta pessoa no seu leito de hospital. Por favor, console e conforte o coração deste familiar, dando a certeza de que o Senhor é o Deus dos milagres. Vivemos em um mundo, Deus querido, que é difícil hoje crermos. A fé ela está se esvaindo do mundo a cada dia. É difícil, às vezes, depositar confiança até mesmo na tua pessoa santa. Mas o primeiro milagre, Senhor, da vida humana é o milagre de confiar em Ti. Então, nesta manhã, queremos confiar em Ti. Ajuda-nos. Dá-nos poder. Fale aos nossos corações.
Que nesta manhã venhamos verdadeiramente sentir um poder renovador, transformador e salvífico. Obrigado por todas as bênçãos. Obrigado pelas experiências da vida, as boas e as experiências também ruins, porque elas nos levam verdadeiramente a uma busca desenfreada de Ti. Quando passamos por tribulações, aflições, corremos para os Teus braços. Então, Senhor, se é desta maneira que vamos a Ti muitas vezes, bendita sejam as provações, bendita sejam as tribulações, as lutas, os problemas. Fica conosco, bom Deus, pois a Tua presença é muito agradável. Obrigado pela certeza da salvação em Jesus Cristo. E é no nome dEle que oramos. Amém. Deuteronômio capítulo 34. Vamos ler juntos. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade a Tedã, todo o Nafetali, e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, este o sepultou num vale, de fronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo, a sua visão não se havia enfraquecido, nem se havia fugido o vigor. Amém? Queridos, vocês conhecem bem a história de Moisés. Era um servo que tinha um certo relacionamento com Deus, tinha uma amizade com Deus, conhecia a Deus. E conhecer a Deus é algo que cada um de nós precisamos desenvolver, esta bendita experiência do conhecimento com Deus, do relacionamento com Ele, da intimidade com Deus, da amizade com Ele. Moisés tinha realmente amizade com Deus, Moisés tinha relacionamento com Deus. A história nos conta de que um dia, Moisés, sendo também um israelita, ele viu um egípcio maltratando os israelitas, e ele foi contra esse egípcio, e de alguma forma ele matou esse egípcio, fugiu, e passou-se algum tempo. Deus disse para ele: Moisés, eu tenho agora uma missão para você, eu tenho uma tarefa para você. Moisés disse: Senhor, eis-me aqui, estou pronto. E Deus disse assim: eu preciso que você vá até o Egito, e você vai dizer ao faraó para que ele liberte o meu povo, a fim de que eles me sirvam num deserto. Moisés virou para Deus e disse assim: Senhor, espera aí, eu disse eis-me aqui, mas eu pensei que o Senhor fosse falar algo mais fácil. Senhor, eu não posso ir até o Egito, se eu for lá o faraó vai me matar, eu matei um egípcio. Deus disse: espera aí, Moisés, fique tranquilo, as pessoas que desejavam a sua morte, que desejavam matar você, já não existem mais, então vai tranquilo, vai em paz. Mas Senhor, eu não sei o que vou dizer para o faraó. Moisés, eu vou colocar as palavras na sua boca, você será apenas o meu representante, mas Arão, seu irmão, ele irá com você, não se preocupe.
Moisés confiou em Deus. Chegou diante do faraó, deu o recado de Deus para faraó. Faraó então decidiu libertar o povo de Deus, mas o coração ainda estava endurecido. Vocês conhecem a história. A Bíblia nos diz 8 vezes, ela diz assim: Deus endureceu o coração de Faraó. Mas ela diz 7 vezes, Faraó endureceu o seu próprio coração. O fato é, queridos, que Deus, sendo sabedor de todas as coisas, Ele é um Deus onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Ele permitiu o autor bíblico colocar ali que Ele havia endurecido o coração de Faraó. Mas acreditando que o número 7 é um número perfeito, acreditando que este número ele tem realmente um significado grande na palavra de Deus, então, como diz 7 vezes que Faraó endureceu o seu próprio coração, então acreditamos que Faraó endureceu o seu próprio coração. Depois de haver libertado o povo de Deus, finalmente ele vai atrás do povo de Deus. E aí vocês sabem a catástrofe que acontece no Mar Vermelho. Moisés passou a ter mais confiança em Deus. Estava agora mais seguro. Sabia realmente nas mãos de quem ele estava. Queridos, não há coisa mais agradável do que termos a certeza nas mãos de quem estamos. Amém? Jovem, se você tem certeza nas mãos de quem você está, você não precisa temer. Irmã querida, se você tem a certeza nas mãos de quem você está, não precisa temer. Se você tem a confiança verdadeira nas mãos de quem você está, você não precisa ter medo. Moisés então começou a conduzir o povo de Deus. Deus já havia dado a Moisés mais do que prova suficiente de que ele estava ao lado de Moisés, de que ele era o seu Deus, de que ele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, e finalmente era o Deus de Moisés, a quem Moisés conhecia, confiava plenamente, em quem ele poderia depositar completamente a sua vida. E se você não tem ainda esta certeza no coração, você precisa cair de joelho a cada manhã e depositar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Um dia o povo estava sem água. Aqui no Rio de Janeiro e em alguns lugares, às vezes vivemos essa experiência, ficar sem água é desagradável. O povo chegou para Moisés e disse: Moisés, nós não temos água, o que vamos fazer? Ele disse: fiquem tranquilos, eu vou falar com Deus. Ele falou com Deus, Deus mandou ele falar com a rocha, mandou tocar na rocha, e a rocha então deu água. Mas a ordem de Deus era: Moisés, fale com a rocha, apenas toque na rocha. Moisés, levado pelo estresse, Moisés tomado pelo desespero, a pressão do povo. Queridos, às vezes as pessoas fazem pressão sobre nós, e quando estamos sob pressão, às vezes também vacilamos. Moisés vacilou, ele bateu na rocha com ira. Deus cumpriu a sua promessa, a rocha deu água, mas Moisés havia desobedecido a ordem de Deus. E quando agora já estavam bem próximos de possuir a terra que Deus havia prometido, que haveria de maná, leite e mel, uma terra maravilhosa, extraordinária, uma terra bendita. Quando Moisés estava realmente naquela grande expectativa de poder adentrar os portais daquela cidade, a terra seria realmente deles, Deus havia prometido. Agora Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu preciso falar com você. Pois não, Senhor, estou pronto. Ele conhecia Deus, sabia quem era Deus, era um amigo infalível, um amigo fiel. E aí Deus diz assim, e aí chegamos precisamente no texto em que lemos, Deuteronômio capítulo 34, Deus diz: Moisés, sobe ao monte Nebo, ao cume do Pisga. Era uma cordilheira de montanhas. O Pisga era a montanha central, o ponto mais alto dali daquela terra. E Deus disse para Moisés: sobe ao cume do Pisga. Ele subiu, obedeceu a Deus. E Deus disse assim: Moisés, agora contemple. Esta é a terra que sob juramento prometi dar a você, prometi a seus pais. Moisés olhou, ele ficou assim
numa expectativa muito grande. Parece que a emoção tomou conta do coração de Moisés. E ele olhando disse: Senhor, é linda. Deus disse: é isto aí que eu te prometi, Moisés. Pode contemplar. Ele contemplou. Ele pôde ver as montanhas. Ele via as rochas, e entre as rochas ele via o mel que escorria das rochas. Afinal, Deus disse que a terra manaria leite e mel. Ellen White, ela detalha isso de uma forma impressionante, linda. E realmente a visão da terra era a coisa mais extraordinária que Moisés já podia ter visto em sua vida. Os frutos da terra eram viçosos. Parecia que um cacho de uva daquela terra tinha que ser carregado por no mínimo 2 homens. Era uma terra realmente fértil. Os frutos eram bonitos. As campinas, quando ele avistava, eram muito verdejantes. Os pastos, coisa maravilhosa, jamais se havia visto coisa igual. E Moisés se empolga, ele fica realmente assim impressionado. E em dado momento ele diz assim: Senhor, agora eu vou descer. E Deus pergunta: para que, Moisés? Eu quero contar ao povo, Senhor, aquilo que eu estou vendo aqui é realmente muito lindo. Deus diz: espera um pouco, Moisés, espere um pouco, contemple um pouco mais, contemple um pouco mais. Você pode contemplar, você tem talvez 3 horas, 4, 5 horas, talvez o dia inteiro. Contemple, Moisés. E Moisés contemplou. Olhou cada detalhe daquela terra, cada centímetro da terra. E de repente ele diz assim: Senhor, agora eu preciso descer. Calma, Moisés, o que você quer fazer lá embaixo? Senhor, eu tenho que contar para o povo. Deus diz: Moisés, olhe um pouco mais, contemple a terra. O que você acha, Moisés? Senhor, eu não tenho palavras, mas eu quero te dizer uma coisa, Moisés. Você não vai entrar lá. Moisés olhou para Deus e disse assim: Senhor, aí, o que o Senhor está falando? Moisés, eu estou dizendo que você não vai entrar nesta terra. Senhor, o Senhor está brincando comigo? Moisés, você sabe que eu não brinco. Você não vai entrar lá, Moisés. Moisés, talvez levado pelo desespero, ele se vira para o Senhor e diz: Senhor, mas por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Aparentemente, Deus não respondeu nada para Moisés. Queridos, há momentos que aparentemente, humanamente falando, parece que Deus se silencia. Há momentos que parece não obtermos nenhuma resposta de Deus. Você vem a esta igreja na quarta-feira, você se levanta, faz o seu pedido de oração, mas você volta para casa e os problemas continuam, parece que Deus não ouviu. Você chega na madrugada, você ora a Deus, coloca o joelho no chão, você clama a Ele, mas parece que os problemas não desaparecem. Você fica se perguntando: Senhor, por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Há momentos, queridos, que parece que Deus não responde você. Há momentos que parece que você está sendo esquecido, abandonado por Ele. Parece que não existe resposta para o seu problema. Por quê? Por quê? Senhor, por que o meu filho está fora da igreja? Por quê? Senhor, mas eu eduquei meu filho nos teus caminhos, eu ensinei tudo para ele, eu levei ele para a escola todos os sábados pela manhã, para a escola sabatina, lá para a classe das crianças. Senhor, eu estudava lição com meu filho. Por quê, Senhor? Onde foi que eu errei? Senhor, por que o meu casamento está se acabando? Por quê, Senhor? Por quê? Por que, Senhor, eu perdi o meu emprego? Por quê? Senhor, mas eu estudei tanto para o vestibular, eu não passei. Por quê?
Às vezes, quando perdemos um ente querido, não encontramos resposta e ficamos perguntando a Deus por quê, por quê, por quê? Humanamente falando, parece que Deus não vai responder você, parece que Ele não te responde. Humanamente falando, parece que Ele se esqueceu de você. Moisés ficou ali em completo desespero, questionando com Deus: por que, Senhor? Mas, Senhor, Tu me tirou lá de onde eu estava. Eu fui até o Egito, o Senhor me chamou para ir até o Egito. Eu perdi toda a minha juventude conduzindo esse povo lá pelo deserto. Senhor, Tu prometeste estar comigo, o Senhor me deu prova disto. O Senhor disse que estaria comigo até o final. Agora está na hora de eu chegar e possuir essa terra, e Tu diz para mim que não. Por quê, Senhor? Por quê? Moisés ficou ali se questionando com Deus, até que veio sobre Moisés o sono da morte. Ele ficou ali, humanamente sem ter nenhuma resposta. Às vezes questionamos por que disto, por que daquilo outro, não há resposta. Humanamente falando, queridos, há momentos que Deus não vai responder você. Mas há uma outra verdade que eu quero te falar nesta manhã, e creia em nome de Jesus. Embora aparentemente Ele não responde muitas vezes os porquês da vida, mas Ele nunca abandona você. Ah, queridos, eu não escutei um amém. Ele nunca abandona você. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nunca te esquece. Você nunca está sozinho nesta vida. Porque por mais difícil que sejam as lutas, por pior que sejam os teus problemas, há uma solução em Jesus. Ele é a nossa esperança. Vocês não dizem amém? Moisés ficou ali questionando com Deus, desejando saber o porquê, não tinha resposta. No dia 27 de setembro de 2011, eu estava em São Paulo. De repente, o telefone tocou, atendi, era uma ligação aqui do Rio. Uma ligação inesperada. O meu irmão dizia: olha, você precisa vir ao Rio porque mãe passou mal, está no hospital. Eu disse: me conta o que aconteceu. Ela passou mal. Eu disse: me fala a verdade, eu sei que não é isso. Não, ela teve um mal súbito. Eu disse: me fale a verdade, a minha mãe morreu? E ele disse: ela não resistiu. Queridos, este é um momento que parece que o mundo, ele desaba sobre você. Uma notícia inesperada, um momento difícil. Eu havia estado com a minha mãe 20 dias antes. Minha mãe estava bem. Uma senhora saudável, vaidosa, bonita. A minha mãe era uma negra bonita. 20 dias depois a ligação me chega. Eu saí de São Paulo com a família, viajei toda a noite, cheguei aqui no dia seguinte pela manhã. Quando a minha irmã mais nova me encontrou, ela veio e me abraçou. E ela disse assim: Deus levou a minha mãe na minha frente, eu orei tanto. Passadas algumas horas eu ouvi ela no quarto chorando, e ela dizia assim: Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, Deus. Queridos, há momentos que você não vai entender. Há momentos que Deus não vai responder você. Há momentos que aparentemente você vai sentir, você vai ter a sensação de abandono. Mas por favor, creia, Ele não abandona você. Ele nunca se esquece de você. Moisés ficou ali, aparentemente sem uma resposta. Moisés queria entender o que estava acontecendo.
Por quê, Senhor? Por quê? Queridos, o tempo se passou. E cerca de quase 2000 anos depois, estava aqui o próprio Jesus em pessoa. O Deus encarnado. Lucas capítulo 9, verso 28. Diz assim: cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subindo ao monte a fim de orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes, e estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. Mas espera aí, pastor, você acabou de falar que Moisés morreu. Você acabou de dizer que Moisés ficou lá no Monte Nebo. É verdade, queridos. Mas há uma outra coisa que eu não falei para você. E se você tiver a oportunidade de ler os escritos da pena inspirada, você vai ver que poucos dias depois, o próprio Deus em pessoa esteve ali na figura do Senhor Jesus Cristo. E Ele ressuscitou Moisés. Irmãos, eu não escutei amém. Deus ressuscitou Moisés, queridos. Glória a Deus. O próprio Deus em pessoa, Ele desceu ali e Ele ressuscitou Moisés. E Moisés, embora não tenha entrado na terra que manava leite e mel, na terra terrestre, mas ele entrou na terra que manava leite e mel eternal, na Canaã celestial. Deus tirou Moisés dali e levou Moisés para viver com ele as alegrias da eternidade, queridos. Os planos de Deus são incomparavelmente melhores que os nossos. Mesmo quando achamos que está tudo perdido, mesmo quando não vemos mais saída, mesmo quando achamos que é o fim, porque quando o diabo diz que é o fim, Deus diz que é o início. Quando o diabo diz assim, está tudo acabado, Deus diz, esse é o começo. Quando ele diz, não tem mais saída, Deus diz, há saída para você. Quando ele diz assim, não tem mais esperança para você, Jesus se apresenta dizendo, eu sou a sua esperança. Amém? Então, queridos, há sempre uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Moisés, ele foi levado juntamente com Deus. Por isso ele aparece lá em Lucas capítulo 9, no verso 28, no momento em que Jesus estava sendo transfigurado, no momento em que Jesus necessitava de receber uma capacitação especial do Espírito Santo para cumprir o seu ministério, ali aparece Moisés. Às vezes, aparentemente, parece que o mundo está contra nós. Parece que o mundo está desabando sobre nós. Parece que não há saída, parece que não há esperança. Parece que estamos sozinhos nas lutas da vida, mas Ele não nos desampara. Mesmo quando buscamos às vezes uma resposta e nós não a encontramos, para Deus há sempre uma resposta. Há sempre uma solução. No dia 22 de dezembro eu viajava de São Paulo para o Rio. Estava com a família. Estava eu, a esposa, a Risa, a outra irmã dela no carro. O nosso cachorrinho, o nosso gato também, porque haveríamos de passar alguns dias aqui e não tínhamos como deixar em casa os animaizinhos. Então estávamos trazendo. E de repente eu percebi que o ponteiro do carro subia um pouco, mostrando que a temperatura estava um pouco elevada. Eu parei o carro, coloquei água,
Estava tudo normal aparentemente. Esperei o carro esfriar um pouquinho, liguei novamente, pedi à esposa que ligasse. Ela ligou, eu perguntei, como é que está a temperatura? Ela disse, olha, o ponteiro está no meio. Eu disse, então está normal. No meio é o normal. E daqui a pouco comecei a viagem, o ponteiro novamente voltou a subir. Parei novamente, olhei o problema do carro, não tinha nada aparentemente. Mas quando começava a andar, o ponteiro subia, tinha água, não tinha nada de errado no carro. E eu pensei, então o problema não é água. Eu vou seguir a viagem, vou me adiantar. E em dado momento eu percebi que o carro estava aquecendo fora do normal. A filha que estava atrás disse assim, pai, eu estou sentindo cheiro de queimado muito forte. E eu sabia o que estava acontecendo, mas propositalmente eu disse, eu vou parar daqui a pouco. Porque eu sabia que se eu parasse ali na estrada, eu ia ficar no caminho. Segui até a cidade de Volta Redonda, Barra Mansa. E parei na cidade de Barra Mansa, bem no centro. Bem próximo da igreja ali. Esperei 40 minutos. E quando liguei o carro não pegou mais. E eu entendi o que estava acontecendo. A junta do cabeçote do carro havia queimado. Quando eu coloquei água, a água vazou toda por baixo. Estava num posto. Mas liguei para alguns amigos que eu tenho ali, e rapidamente vieram me socorrer. Mas eu estava no meio da estrada, com a família, com toda a bagagem, com os meus animais. O que fazer? Há momentos que você parece que está abandonado, sozinho. Parece que você não sente ali a presença de Deus. Parece que Ele se esqueceu de você. Procurei um reboque que pudesse levar o carro de volta a São Paulo. Me pediram uma bagatela de R$ 1.300. Eu não tinha esse dinheiro. E você começa a se preocupar e a perguntar, Senhor, o que vou fazer? Qual é a saída? Deixei o carro no posto, conversei com o gerente, vim para o Rio. E 15 dias depois, passadas as comemorações de Natal e Ano Novo, um amigo foi me buscar em Barra Mansa por R$400. Amém? Há sempre uma esperança, há sempre uma saída. Quando confiamos em Deus, queridos. Humanamente falando, às vezes os nossos problemas não têm solução. Humanamente falando, parece que estamos sendo a pessoa mais sofredora da humanidade naquele momento. Parece que Deus se esqueceu de nós. Mas quando Deus diz não, é porque Ele tem algo muito melhor para cada um de nós. Quando às vezes não encontramos uma resposta de Deus, naquele momento você pode confiar que Deus tem uma solução melhor. E no seu momento certo, no seu momento oportuno, Ele vai responder aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Havia uma jovem senhora. Ela sonhava muito, desejava ser uma obreira, uma missionária na África. Havia mandado os pedidos para a Associação Geral, nenhuma resposta. Mandou um segundo pedido, nenhuma resposta. As coisas pareciam que não estavam acontecendo, até que finalmente veio então para ela uma autorização para que ela pudesse viajar e ser missionária na África. As coisas pareciam correr às mil umas maravilhas, até que em dado momento essa senhora começou a sentir-se mal. Ela sentia alguns sintomas no seu corpo que a levou a acreditar que ela realmente estava muito doente. E ela pensou, não há nenhum problema, porque no final do mês a lancha vai chegar aqui e vai trazer o meu salário e eu vou procurar um médico. Os dias foram se passando. E de repente ela percebeu também que os seus mantimentos estavam acabando em casa. E ela começou então a comer apenas aveia. Fazia mingau de aveia pela manhã. Ao meio-dia, mingau de aveia. À tarde ela fazia novamente outro mingau de aveia e comia. Não é coisa ruim.
Mas você comer aveia todos os dias, isto pode ser bastante enjoativo. E o fato é que ela não tinha nada para comer além de aveia. Mas ela pensou, tudo bem, eu vou suportar, o final do mês está chegando. Chegou o final do mês. E ela, esperando a lancha não veio, trazendo o seu salário. O mês seguinte reiniciou e ela estava ali comendo apenas aveia. E os dias foram se passando e ela sentiu que ela já não tinha mais aqueles sintomas que ela sentia antes, mas estava comendo somente aveia. Finalmente, quando chegou o final do segundo mês, a lancha chegou, trazendo o seu salário em dobro. E agora ela entrou na lancha e foi para a cidade a fim de procurar um médico. E quando lá ela chegou, o médico a consultou e disse, senhora, você não tem nada. Mas doutor, não é possível, eu sentia isto e aquilo outro mais, eu tenho que ter alguma coisa. A senhora não tem nada. Mas já que a senhora insiste, eu vou lhe recomendar um outro médico amigo meu, ele é um naturalista, vá até ele. E ela foi ao médico naturalista, ele a consultou, a examinou e disse, a senhora não tem nada. Ela disse, mas doutor, como não? E ele disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, pelos sintomas que a senhora está me falando, pelos sintomas que a senhora está me passando, a senhora tinha uma pressão alta muito elevada, elevadíssima. A senhora corria o risco de ter um AVC ou quem sabe um infarto. E para ficar curada desta pressão tão alta, a pessoa só se cura se ela comer aveia por 30 dias. Irmãos, eu não escuto vocês dizerem amém. Glória a Deus, irmãos. Queridos, há momentos que necessitamos comer aveia. Mas os planos de Deus são incomparavelmente melhores que os nossos. Pode ser que talvez você não obtenha hoje a resposta que você deseja de Deus, aquilo que você quer receber dele como uma resposta. Talvez você não tenha isto. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Deus está sempre pensando e preparando algo de melhor para você. As respostas de Deus são incomparavelmente melhores que as nossas. Vai cantar? Então nós vamos ouvir uma música neste momento. O Patrick vai cantar. Se você desejar chamá-lo de Alain, pode ser Alain. Se desejar chamar de Patrick, pode ser Patrick. Ele é o meu sobrinho, filho da Elma. Enquanto o Patrick canta, minha oração é para que o Espírito de Deus o use de forma poderosa. Pode ser que talvez você esteja hoje, nesta manhã, passando por uma luta muito grande. Eu não conheço a sua história, eu não sei dos seus problemas, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, há esperança no nome de Jesus. Glória a Deus. Há resposta em Cristo Jesus. E se você espera esta resposta em Jesus, se você espera uma resposta de Deus para o seu problema, eu vou pedir para que você fique em pé enquanto o Patrick canta, porque eu quero orar com você. Eu tenho certeza que os planos de Deus são incomparavelmente melhores que os meus e os seus planos. Está ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e vazio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido. Ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. Você estava ali.
nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali. Oh, 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 na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Amém. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Grande e poderoso Deus que está no céu. Louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome mais este dia, mais esta manhã. Glórias e honras seja a ti, Pai. Porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, nosso louvor, toda a honra. Porque o Senhor não somente é Deus, mas Tu és o nosso Pai por excelência. Senhor, compreendemos pela leitura de Tua palavra que brevemente o Senhor Jesus irá voltar nesta terra. Este será o dia mais feliz na vida de cada um de nós, Senhor, porque iremos ver o nosso Salvador, iremos poder tocá-lo, iremos poder conversar com Ele, e quem sabe naquele dia, Senhor, nós vamos também ver ali o nosso irmão Moisés. E quem sabe vamos dizer para ele: Moisés, nos conte aí aquela história lá do Monte Nebo, como aconteceu. Ele sentará conosco, irá contar a história, irá dizer para nós: foi terrível. Eu tive uma sensação de estar perdido, eu tive a sensação de que eu nunca mais sairia dali. Eu vi a terra e o próprio Deus dizia para mim que eu não ia entrar ali. Mas sabe, depois aconteceu algo extraordinário. Jesus veio, me ressuscitou. Eu abri os olhos, eu vi em pessoa, eu vi pessoalmente, e nesse momento certamente Jesus vai estar passando. Moisés vai apontar e vai dizer: ele está ali, foi ele, graças a ele estou aqui. Nós vamos correr junto com Moisés, vamos abraçar a Jesus e dizer: muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela tua salvação. Aumenta-nos a fé, Deus, aumenta-nos a fé para que possamos crer naquilo que a tua palavra nos promete. Aumenta-nos a fé para colocarmos a nossa vida em conformidade com a tua vontade a cada dia. Senhor, nos dê força para abandonarmos o mal, o pecado, e ajuda-nos a caminharmos neste mundo de maneira que venhamos agradar o teu coração. Perdoa os nossos pecados, salva-nos, ó Deus, para o teu santo reino, santifica-nos. E por favor, Senhor, tome as lutas de nossas vidas em tuas mãos.
Senhor, eu não conheço a história de cada um dos irmãos aqui, mas o Senhor sabe quem são, Tu os conheces, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor vê os problemas, as dificuldades, as lutas. Há momentos que parece que estamos lutando sozinhos, não vemos a Tua mão, mas mesmo em meio a estas incertezas, a Tua mão está ali junto a nós, o Teu poder está sobre nós, porque o Senhor não nos desampara. Ó Senhor, que nenhum de nós saiamos daqui nesta manhã sem a Tua resposta. Mas ainda que não obtenhamos esta resposta no momento agora, o hoje, que possamos ao menos ter de Ti a fé o suficiente para crermos que o Senhor tem uma solução, que o Senhor tem uma resposta, que o Senhor quer conduzir nossa vida, os nossos sonhos. Ó Deus, mais uma vez humildemente Te clamamos, perdoa-nos, salva-nos, cura-nos, ó Deus. Precisamos ser curados das enfermidades espirituais. Continua abençoando a juventude desta igreja. Eu falei aqui cerca de quase 15 anos para os jovens, eu me lembro disto. É possível que alguns deles ainda estejam aqui, já amadurecidos. Talvez outros já não estão mais, se perderam no caminho. Resgate, ó Deus, traga-os de volta. Ó Pai Santo, abençoe a liderança desta igreja, na pessoa do pastor, dos anciões, abençoe o campo da Associação Rio de Janeiro Sul, abençoe a Tua obra no Brasil e no mundo, e por favor, abençoe a minha vida, tome a minha vida em Tuas mãos. Obrigado por me trazer aqui nesta manhã. O diabo tentou atrapalhar, mas o Senhor é a nossa vitória. Por isto, confiantemente oramos, agradecidos na pessoa do Senhor Jesus. E ao voltarmos hoje para os nossos lares, que possamos nós voltar com uma certeza: Tu és o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente nas tribulações. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Em nome da igreja, nós queremos agradecer o pastor Josemi, juntamente com a sua família. Agradecer também a irmã Elma, juntamente com o seu filho Patrick. Que Deus os abençoe nesse ministério, principalmente o pastor. As férias já estão findando, né? Já acabou as férias. Vai ter que retornar ao trabalho, São Paulo. Que Deus realmente possa conduzir. E a cada um dos irmãos, nossos visitantes, que Deus abençoe. Estão convidados a participar das próximas programações. Temos aí amanhã o culto de adoração, quarta-feira, e no próximo sábado a programação que se segue. E terça-feira, o culto, Ministério da Mulher.